Cara, Nubank tem 40 milhões de clientes, não tem uma única agência, né? Então a tecnologia, a partir dos anos 2000, que já vinha de uma revolução lá no início dos anos 80 com o Steve Jobs, com o microcomputador, você tem que ser diferente e tem que ter o melhor preço. Eu digo que toda empresa tem que ser que nem a Netflix. Tem que dar a melhor experiência, o melhor produto, a melhor interatividade e o melhor preço. Dá um exemplo de escravização, porque assim, quando eu li o Kotler, quando eu li o Porter, ele fala duas coisas que... Ele é muito enfático naquele livro dele, Competição, né? Só existem duas maneiras de vencer. Ou pelo preço, ou pela diferenciação. E me parece meio óbvio vencer pelo preço, porque o cara escolhe ali uma coisa muito concreta. E pela diferenciação, ter elementos que gerem mais valor para o cliente e assim por diante. Mas quando você fala escravização, por que eu tô te perguntando isso? Porque hoje eu não consigo enxergar essa realidade. Eu consigo ver o cliente autônomo, com a decisão na mão. Eu consigo ver. A gente aqui no grupo, a gente sabe, um dos nossos pilares, a gente tem 12. Um dos nossos pilares é o cliente no centro. Que, você explica muito Customer Centricity aqui, né? Muito. O que esse cara tá falando? O que esse cara tá querendo? O que esse cara tá abordando? Quais as questões que ele tá levantando? Porque enquanto muitas empresas competem com, sei lá, com outros segmentos, outros competidores, a gente olha pro cara que compra da gente, né? Mas nem sempre foi assim, né? O mundo do pensamento estratégico é dividido em 3 grandes blocos, né? Desde a primeira Revolução Industrial até o final dos anos 70, você teve a era da produção, a hora da linha de produção, né? Da linha de produção, de você fazer algum produto ou serviço bem. Se você fizesse, você tinha sucesso. Se você não fizesse, você quebrava. Mas a concorrência era muito pouca. Você não tinha um mundo que tinha muitos concorrentes. Mercados fechados, a gente era obrigado a comprar. Quando você fala de escravização, eu era obrigado a comprar os sistemas brasileiros naquela época, né? E, enquanto isso, a IBM, a Apple estavam bombando nos Estados Unidos. A gente era obrigado a andar de Calhambeck enquanto os caras andavam de Ferrari. Logicamente, os caras vão chegar mais rápido do que eu, né? Então, esse é um conceito de escravização, né? Outro é dos bancos, né? Literalmente. Por isso que a gente vê todos os dias novas fintechs, né? E aí a gente entra na segunda era do pensamento estratégico, né? 1980 foi um ano muito importante. Foi um ano que nós tivemos, assim, se você tem um ano da globalização, é 1980. Os mercados começam a se abrir. Né? Os mercados, os Estados Unidos, o Japão, eles começam a baixar as tarifas, né? E aí o que aconteceu? Você vinha de um mundo onde você tinha poucos produtores, de repente você tem muitos produtores. Qual que é o foco aí? A concorrência, né? Sim. A concorrência, porque a palavra estratégia, ela vem do conceito militar, né? Tá. Sempre foi. Tanto que quando eu tive com o Peter Drucker, né? E ele escreveu 35 livros, eu falei, Peter, puxa, mas que pena que você não escreveu um livro de estratégia. Ele falou, como assim, José? O meu livro, Managing for Results, que foi escrito em 1964, foi o primeiro livro de estratégia já escrito. Ele falou só, o editor não deixou eu colocar a palavra estratégica porque dava um sentido pejorativo, que era a guerra, né? A estratégia tinha a ver com a guerra, de um país metralhar outro, aniquilar o outro. Sim. Então, a estratégia é um tema muito novo no mundo empresarial. Ela veio a partir de você fabricar, de fazer as coisas, para o mundo da concorrência, só que nos anos 2000, eu adoro botar datas precisas, né? O ano 2000 mudou a maneira como a gente entende o mundo. A tecnologia veio para ficar, a tecnologia derrubou barreiras de entrada, né? Você não tem mais barreiras de entrada, e a única maneira de você ter sucesso hoje é ter o foco no cliente, né? No cliente individual, né? Inovando o tempo todo. Logicamente, quando você vê os bancos, né? Eles sempre procuraram criar mais agências, milhares de agências, para quê? Para que outros bancos não entrassem no mercado. Então era impossível você ter um banco entrando em algum mercado, né? Porque, eu quando comecei a HSM, eu olhava pro Itaú, será que dá para começar um banco um dia? Eu falei, impossível, deixa eu começar outra coisa. Cara, Nubank tem 40 milhões de clientes, não tem uma única agência, né? Então a tecnologia, a partir dos anos 2000, que já vinha de uma revolução lá no início dos anos 80 com o Steve Jobs, com o microcomputador, depois com a internet pegando tração, depois a lei de Moore pegando tração, poder com processamento computacional dobra a cada 18 meses e o custo fica igual. Sim. Aquilo lá começou a pegar uma tração muito grande e começou a dar mais protagonismo para o cliente, entendeu?
O cliente agora que manda. E aí nós temos esse monte de fintechs, o que eles fazem? Eles resolvem problemas que os bancos não resolvem, entendeu? De uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz, focada no cliente, né? E os bancos estão tendo muita dificuldade para entender isso. Por isso que eu digo que hoje nós temos 800 fintechs no Brasil. Eu acho que nós temos mercado para umas 20 mil, né? Sim. Não tenho a menor dúvida, né? Se eu fosse jovem hoje, começaria uma fintech. Uhum. Então é mais ou menos por aí, né? Caraca. Fez sentido? Muito. Eu tô aqui, ó, eu tô anotando aqui, ó, foco no cliente, inovação. Enquanto você tá falando, eu fico refletindo, cara, como é que eu posso aplicar isso ainda melhor nas coisas que eu faço, sabe? Porque é bacana quando a gente... Você falou uma coisa, né? O Peter Drucker, não sei se foi o Kotler ou o Peter Drucker que te ensinou a olhar pro passado, né? Quem foi o Peter Drucker. Foi o Peter Drucker, né? Eu sempre perguntava para ele o que ia acontecer no futuro, ele me levava para a Revolução Francesa, para a Segunda Guerra Mundial, né? Para essas coisas, né? Eu falei, puta, Pedro, eu tô querendo saber do futuro. ele falou, José, se você não entender o passado, você não vai criar o futuro. E coisa incrível, né? Deixa eu anotar essa, é boa. Você sabe quando eu saí da HSM, Tá. O ativo que eu tive mais de importante na minha saída foi tempo para pensar, Jô. Porque a gente está no dia a dia, você não tem tempo para pensar. Você tem metas, você tem compromissos, você tem pagamentos, você tem tudo. A última coisa que você tem é tempo para pensar. O máximo que você vai conseguir ler é um capítulo por semana, entendeu? Porque o mundo exige muito. Por isso que eu digo para muitos profissionais que já estão numa idade um pouco mais avançada, parem, tirem um sabático intelectual para reaprender esse mundo, porque nós vivemos num mundo completamente diferente, né? A partir dos anos 2000, nós mudamos completamente a era, que é a maneira que nós vivemos, né? Você teve a tecnologia pegando uma exponencialidade muito forte e as coisas mudaram para sempre, né? Só que a maioria das pessoas cresceram em outra época, né? Eu digo, parem, 3 meses, 4 meses, vai para a China, vai para a Índia, vai para o Silicon Valley, faz curso, leia mais, e aí você vai estar preparado para competir. É o Alvin Toffler que fala sobre isso, né? Aprender, reaprender, desaprender, né? Uhum. Então, esse é o mundo que nós vivemos, João, mas é um mundo muito fascinante, né? Com todas essas possibilidades. O mundo nunca trouxe tantas possibilidades, né? Eu lembro que nos eventos da HSM eu tinha que criar conteúdos onde um tinha que ser mais forte que o outro, né? E não é assim, né? A gente, hoje você tem, para tecnologia, você tem 1000 opções, né? Os mercados estão ficando mais democráticos, as pessoas têm acesso a coisas, né? As teorias do Porter, quando ele fala assim, diferenciação, o preço, né? Que você falou. Hoje você tem que ser diferente e tem que ter o melhor preço, né? Antes você tinha que fazer não um ou o outro, né? Hoje você tem que fazer um e outro. Eu digo que toda empresa tem que ser que nem a Netflix. Tem que dar a melhor experiência, o melhor produto, a melhor interatividade e o melhor preço. R$50 por mês versus R$450 que eu pago para Sky só para assistir o meu Palmeiras. Só isso. E para os jogos de tênis, lógico, né?